A Rocket City é uma escola que entendeu o que é preciso para verdadeiramente gerar valor aos alunos. Eles estão transformando vidas de milhares de alunos com uma estratégia de criação de comunidade e uma grade de ensino conectada às principais demandas de tecnologia existentes no mercado de trabalho. E a convidada da semana é ninguém menos que Isabela Castilho, que começou como aluna da escola, entrou para a empresa para criar conteúdo e daí, com muito suor, foi crescendo na empresa e hoje lidera a companhia como CEO. Se você quer receber dicas da trajetória fantástica da Isabela, você não pode perder esse conteúdo. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que debuga os erros e compila o sucesso do jovem empreendedor brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras, pessoal, no nosso canal do YouTube, o Pode Sonhar Podcast, ou no seu streaming de áudio preferido. E lembrando também, turma, que a gente publica conteúdos diariamente nas nossas redes sociais pelo @PodeSonharPDC. Então, siga a gente lá, Instagram, TikTok, a gente está em todas elas. E, pessoal, para quem chegou aqui agora, muito prazer. Eu sou o Miguel, empreendedor e host aqui do Pode Sonhar. E hoje estamos aqui com uma convidada super especial, Isabela Castilho, que é CEO da Escola de Programação Rocket City. Isa, queria te agradecer imensamente ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Um prazerzão te receber aqui. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de poder fazer parte aqui hoje e espero contribuir e ajudar muito essa galera que está ouvindo e assistindo o podcast. Maravilha, tenho certeza que vamos conseguir fazer isso, Isa. E antes da gente começar o episódio de fato, Isa, eu vou trazer uma provocação aqui para a turma que está nos acompanhando. A gente sabe, pessoal, que muitos de vocês são empreendedores e com a digitalização da economia, especialmente as empresas, que pode ser o caso de vocês, que trabalham com alto volume de clientes, é fundamental oferecer garantias de segurança e proteção para os seus clientes. E é exatamente aí que a Cover Seguradora entra. Eles oferecem opções de seguros personalizados, integrados à sua jornada empreendedora, que permitem com que você proteja o seu negócio e, ao mesmo tempo, rentabilize ele. Então, convido vocês a conhecerem o site deles, kovr.com.br, o link vai estar aí na descrição também, para vocês saberem o que é o poder da tecnologia aliada à expertise em seguros. Fechou? Muito obrigado, turma. Isa, para a gente dar o pontapé aqui no nosso episódio, acho que seria muito bacana você explicar para o pessoal, para quem caiu aqui de paraquedas, está conhecendo você e a Rocket City agora, o que é a Rocket City? O que vocês se propõem a fazer? Que dor vocês buscam sanar? Legal, legal. A Rocket City hoje ela é um ecossistema de tecnologia e a gente ajuda, ensina desde quem não sabe nada de tecnologia, nada de programação e quer de fato fazer uma transição de carreira, entrar na área. A gente ensina essas pessoas a darem de fato esses primeiros passos em programação. A gente também ensina toda a parte de especialização, então se você já é um dev, está no mercado, já trabalha com programação e quer se especializar em linguagens de programação, em stacks, a gente ajuda essas pessoas a elas darem também esse próximo passo da especialização e a gente vai desde o zero até, por exemplo, quero me tornar um tech lead, um CTO no mercado. A gente também tem formações para essas pessoas e também a gente tem um Rocket City para empresas onde a gente treina times inteiros em tecnologia e inteligência artificial. Que show, muito bom, muito bacana. E sempre com esse viés de mercado, Isa, assim, de em buscar uma empregabilidade, algo nesse sentido? Total, total. A gente sempre teve uma metodologia muito olhando para mercado, né? Eu acho que hoje esse é um diferencial nosso. Tudo que a gente ensina aqui, a gente não ensina porque existe ali no livro ou existe em algum lugar e precisa ser ensinado, mas a gente ensina de fato porque o mercado precisa. Então, antes de qualquer coisa, a gente olha para o mercado, o que o mercado está precisando, quais são as vagas que existem no mercado, e aí sim a gente ensina exatamente o que o mercado busca. Então, muito legal, show de bola. E eu acho que é esse que é o mais valioso, né? Porque, o conhecimento, assim, o conteúdo por si só tá disponível, né? No YouTube, em portais, né, da web. Quem quiser buscar a solução de um desafio, buscar se desenvolver uma habilidade, consegue encontrar, né? Mas eu acho que o grande diferencial, e eu quero que você me complemente com os outros diferenciais que você vê na Rocket City, tá muito nessa
identificação e organização do que é que o mercado busca, né, Isa? Você vê esse como um diferencial também? E que outros você acha que existem dentro da Rocket City? Legal, legal. Com certeza, hoje, o que você falou tá super certo, assim, se você entra hoje no YouTube, por exemplo, existem praticamente todos os conteúdos do que você precisa lá para você estudar. Todo mundo, a educação hoje ela é muito mais acessível do que antigamente, por exemplo, que você ia na biblioteca estudar por livros e tinha algumas coisas até que você não ia encontrar. Na verdade, a maioria das coisas você não encontraria. Então, hoje, quando a gente olha para isso, para o que a gente constrói aqui, se fosse só conteúdo por si só, a gente estava fadado ao fracasso muito rápido. Né? Então, o conteúdo é só um meio de como a gente entrega as nossas coisas. Perfeito. Mas por trás disso existe um time que eu acho que muita gente parece que, tá lá a Rocket City e parece que é uma pessoa que está dentro da empresa. Não, nós temos uma empresa hoje com mais de 90 colaboradores. Absurdo. Então, existe um time gigantesco fazendo essa mágica acontecer por trás disso tudo. Então, estudando muito, olhando para a metodologia, olhando para o mercado, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode gerar valor para os nossos alunos. Então, para mim, o nosso principal valor, assim, o nosso principal diferencial no mercado realmente é o quanto a gente se esforça para gerar valor para essas pessoas e para conectar essas pontas, assim. Porque de nada adianta se eu te entrego um conteúdo super bom, mas que no final, quando você tá buscando o seu sucesso, para você é o quê? Um emprego? E aí, quando você vai buscar esse emprego, você vê que aquele conteúdo não era tão relevante assim para você encontrar isso. Sim. Então, a gente tenta unir essas duas pontas. O sucesso dessas pessoas com o que a gente vai entregar e a trajetória que a gente vai montar aqui. Então, experiência, geração de valor, tudo isso tá dentro do pacote aqui da Rocket City. É uma coisa que a gente olha muito e a gente realmente se preocupa muito com isso, né? Perfeito. Então, eu acho que o nosso principal valor tá nisso, assim. A gente investe realmente muito, muito tempo olhando para isso, assim, como que a gente constrói, como que a gente entrega valor, como que a gente melhora isso daqui, e a gente está o tempo inteiro, incansavelmente, melhorando isso para a gente ajudar mais essas pessoas. Ótimo, muito legal isso, porque antes eu acho que as escolas, instituições de ensino eram, assim, as detentoras, né, do conhecimento. Tipo, você queria aprender algo, quem tinha aquele conhecimento eram as escolas, né? As instituições. Então, você tinha que ir lá, pagar para eles para aprender aquilo. Hoje, o conhecimento está aí. Então, e a sua explicação da Rocket City demonstra isso com muita evidência, que o grande diferencial está em unir o conhecimento que está aí disponível, e vocês são fissurados por fazer esse conhecimento parte, né, da vida do aluno, e unir esse conhecimento com o mercado de trabalho, possivelmente com o objetivo dele, que vai ser esse, né? Muitas das vezes eu imagino, conseguir um emprego, ascender na carreira, né? Crescer de cargo. Então, muito bacana isso, né? Isso é uma dinâmica que mudou ao longo do tempo. As escolas passando a ser menos detentoras do conhecimento e mais uma geração de valor diferente, né? Exato, cara, perfeito, é isso aí. Eu acho que hoje as formas de você estudar cada vez tem mais, né? Cada vez o mercado tá mudando com a IA, então hoje você tem acesso a coisas que a gente nunca imaginou ter acesso, a não ser numa escola, e você precisava que aquela pessoa que estava lá, estava lá na escola, por exemplo, também tivesse esse conhecimento para te passar. Perfeito. E nem todo mundo sabia de tudo, né? Então tinha muita coisa que a gente não aprendia porque ninguém sabia. E hoje em dia, com a IA, cada vez mais a gente está caminhando para um lugar de qualquer coisa que você precise aprender, tem nesse local ali que você pode aprender. E aí vem o segundo desafio da educação, né? De como eu acho que é como você continuar gerando valor e continuar mostrando os valores da sua empresa, mesmo num cenário de inteligência artificial, que é o que eu acho que a gente faz muito bem, né? Ainda que a inteligência artificial tenha mudado o mercado de educação, a Rocket City vem crescendo muito e a gente ainda não viu um impacto, por exemplo, no nosso mercado, pra gente, né? No mercado eu sei que tá tendo, porque conversando com pessoas eu sei que sim, mas pra gente, a gente ainda não viu um impacto negativo com isso. Porque é isso, o nosso valor, ele não é o conteúdo por si só. Ele vai muito além do conteúdo. Então não tem nada que venha para derrubar, de fato, a gente, sabe? Eu acho que a IA, inclusive, potencializa muito a nossa empresa, o nosso negócio. E eu vejo com muitos bons olhos, assim, coisas que antes eram impossíveis, agora a gente pode ensinar muito mais rápido, muito mais ágil, trazer mudanças, se adaptar muito mais ao mercado de forma muito mais ágil. Perfeito, isso. Você conhece a Link? Link? Conheço. Pois é, eu formei lá, Isa, agora
pouco tempo atrás, e aí uma das coisas que eu lembro que um dos professores mencionou, que o treinamento da Link falava, era tipo assim, olha que interessante, né? O aluno está na sala de aula com o computador, na educação superior, e o professor está lecionando algo que, muito possivelmente, se ele buscar no chat GPT e der um bom prompt ali, ele vai conseguir uma explicação melhor, mais profunda e com mais recursos do que o professor é capaz de transmitir. Então, talvez o valor da educação mesmo, e inteligência artificial como um elemento acelerador dessa mudança, não é mais ela por si só, né? Não é a informação, o conteúdo, são os outros elementos que a Rocket City está trabalhando para manter, né? Um entretenimento, não sei, combinação do entretenimento com a educação, unir isso ao mercado de trabalho, é um resultado específico, porque acho que com a IA, a informação por si só está cada vez mais virando uma commodity. Exato, perfeito. E se você olha para pouco tempo atrás, eu acho que desde a chegada da internet, a educação já mudou muito, né? E o conteúdo ele já estava acessível para todo mundo. Todo mundo, se você quisesse buscar um conteúdo, da mesma forma, você estava ali com um computador, o professor estava lecionando. Se você desse um Google, você ia conseguir vários artigos e várias coisas que explicassem aquilo da mesma forma ou de uma forma até um pouco melhor. E a faculdade nunca deixou de ter valor, a escola nunca deixou de ter valor. Por quê? Porque o que tá por trás disso é networking, são os valores que você aprende como ser humano, estando num ambiente desse, você estar em contato com outras pessoas e vivenciando situações. Então, eu acho que é muito mais a construção do ser humano em si do que só o conteúdo. Então, por isso que quando as pessoas falam, e a IA, e agora? Gente, calma. Tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, porque se você tá tão preocupado com isso daqui, talvez seja porque o seu negócio é um negócio só de conteúdo. E a IA veio para mudar o mercado de educação, né? A gente tinha muito infoprodutor criando conteúdo sem se preocupar tanto assim com a qualidade. E essa galera, com certeza, ela vai morrer de forma muito rápida. Agora, as empresas de educação que olham para valor, que olham para entrega de valor e que se preocupam de fato com o seu sucesso, essas elas vão escalar muito na era da IA. E você, Isa, tá vendo já que as edtechs, especialmente aqui no Brasil, perceberam isso, né? Essa geração de valor adicional, assim, que precisa ser feito para além do conteúdo, e como que vocês da Rocket City estão planejando para bater de frente com esse setor que está crescendo, né? Apesar de, parecer contraintuitivo, né? Com IA, as pessoas tem mais conteúdo para estudar? Não, as edtechs estão crescendo cada vez mais, né? Então, como que vocês, você especialmente, num player relevante do setor, tá vendo que as outros players estão criando esses elementos de diferenciação? Boa. Pra gente não tem sido algo tão desafiador, porque eu acho que a gente sempre... Exato. A nossa mentalidade sempre foi essa, assim, se adaptar, mudar. A gente nunca se contentou com, vamos fazer isso aqui, tá tudo bem. Não. Tanto que se você pega ali conteúdos de tecnologia, não dá pra eu ensinar uma coisa pra você hoje e daqui a um mês esse conteúdo tá no ar ali ainda. 90% dos nossos conteúdos que a gente cria... Eles ficam depreciados, porque as bibliotecas mudam, a tecnologia evolui numa velocidade muito gigantesca. Então, assim, de uma forma ou de outra, a gente já estava preparado para se adaptar a todo momento, porque a tecnologia ela já muda muito. Sim. Então, eu acho que, assim, a nossa essência é essa. E no nosso time a gente fala muito, né, gente? Todo dia a gente muda e tá tudo bem. A gente tem que ter esse mindset de ser uma pessoa mais adaptável, de estar confortável nas mudanças, de matar projetos, de matar funcionalidades. Isso precisa fazer parte da nossa cultura, da nossa essência. Não dá para você se apaixonar demais por alguma coisa, uma solução, uma funcionalidade, porque o mercado está mudando muito rápido. Sim. E aí eu acho que eu vejo, talvez o erro da maioria das empresas hoje seja isso, assim, de demorar muito para se adaptar. E aí, agora, nesse momento que a gente está vivendo, não existe mais a chance de você demorar muito para se adaptar. Porque senão você vão nascer novos empreendedores, vão nascer novas empresas que vão ser mais ágeis, que vão ter esse pensamento que eu estou falando de ser mais adaptável e de ter mais mudança, que vão acabar destruindo esses negócios que são negócios que são mais lentos. Então, a gente sempre teve essa mentalidade muito ágil de mudança e olhando muito para isso, né? Para a essência de... A gente é um negócio de comunidade. A gente nasceu como uma comunidade. Lá no início, né? A gente gerava muito valor
de conteúdo. Então, a gente gerava muito conteúdo. Todos os dias era um conteúdo novo, um conteúdo que entregava muito valor. Enquanto o mercado estava ali dando uma introduçãozinha e tentando te vender algo no final. E a gente não, o conteúdo está completo. Entregando tudo. Qualquer um que entre no nosso canal do YouTube gratuito? hoje. Como gratuito, era? gratuito. Era 100% gratuito. Caramba. Até hoje. Se você quiser começar a estudar programação e entrar no nosso canal de YouTube, eu tenho certeza, o nosso canal do YouTube, nas nossas redes, no nosso blog, eu tenho certeza que você vai conseguir aprender e ser um bom dev. É mesmo? De forma gratuita. Caramba. Então, assim, a gente nunca se preocupou com gerar valor de forma gratuita. Essa sempre foi a nossa essência e por isso que a gente está aqui hoje. Então, quando eu falo para você isso de... A gente sempre fez isso, quando eu tô falando para você que... Isso lá atrás, né? Lá atrás. Aí, quando você fala, poxa, educação agora, conteúdo tá virando commodity, tá tudo bem, porque a gente já estava fazendo isso de forma gratuita e o nosso valor, a nossa essência já estava na experiência, alinhado. Já estava na entrega do sucesso, já estava na metodologia que a gente cria, no networking e nesse ambiente, nesse ecossistema que a gente vem criando aqui dentro. Muito legal, muito bacana mesmo, Isa. Que bom que vocês perceberam isso muito cedo, né? E quem chega antes bebe água limpa, Exato. né? Então você já tem essa confiança, esse histórico de gerar valor de maneira adicional. E eu até queria... um outro aspecto muito legal da Rocket Cities é a combinação, né, do impacto, né, que empresas de educação são capazes de gerar, né, na sociedade, né, nos indivíduos, uma transformação de ascensão, mais oportunidades financeiras, né, desbloqueia novas coisas na vida profissional. E mais também ser um negócio que visa dar lucro. Como que você, que lidera a Rocket Cities, busca combinar esses dois elementos, de impacto e de viabilidade, sucesso, prosperidade financeira? É um desafio trabalhar com isso na educação, especificamente? Ou, cara, faz parte? Como que é isso? Perfeito. Assim, eu acho que é um desafio até na forma com que as pessoas julgam isso, né? Tem muita gente que julga a educação como... se você está vendendo educação, talvez você esteja fazendo alguma coisa errada, né? Tem mesmo. Porque, só tem vendedor de curso. Tem muita gente que fala de educação falando sobre vendedor de curso. E eu concordo que existem pessoas, de fato, que estão ali e nadaram no mercado e ganharam muito dinheiro com isso sem olhar para a essência. Mas, enquanto isso, tem várias empresas sérias de educação olhando para isso de uma forma muito séria, que é o que a Rocket City hoje faz no mercado, né? Então, não sei, assim, eu acho que eu tenho uma frase, né, que todo mundo fala, mas eu não falo da boca para fora. Eu vivo isso. Que para mim, a única forma da gente mudar o mundo é através da educação. E eu vivo isso todos os dias. Sim. Eu vivo essa frase. No negócio, a gente tenta trazer isso. Então, claro, é muito difícil equilibrar. Às vezes você pesa um pouco mais para... Poxa, eu preciso vender um pouco mais. Você puxa isso, mas sempre tem que ter alguém ali que tá puxando as rédeas para si e que tá puxando isso e que tá trazendo a essência, o valor do negócio. Gente, olha, tá bom. A gente precisa vender de fato, porque nós temos 90 famílias dentro da Rocket City, 90 colaboradores. Sim. Então, nós somos uma empresa, nós não somos uma ONG. A gente precisa vender, mas ao mesmo tempo, a gente está a todo momento se preocupando com qual é a experiência que a gente entrega, como que a gente aumenta a retenção dessas pessoas, como que a gente aumenta o engajamento desses nossos alunos, como que a gente aumenta o sucesso, como que eu conecto ele com as empresas, estudo o mercado e traz isso. Então, entendi a responsabilidade. 90% do nosso tempo a gente está olhando para geração de valor. E aí, eu acho que esse é o ponto, assim, de você conseguir equilibrar. E para mim, nenhuma empresa sobrevive no mercado por muito tempo se ela não tiver isso de forma intencional e genuína. Então, se a gente está aqui há 8 anos, eu acredito que a gente, ao longo desses 8 anos, a gente foi muito intencional e genuíno na forma de gerar valor e a gente realmente se preocupa com isso, sabe? Muito legal. Então, isso é uma coisa que a nossa comunidade, a nossa rede de alunos, eles dão muito valor pra gente por conta disso. E fica evidente, eu imagino, né? Porque, se tem uma comunidade tão próxima, né, que tá ali constantemente consumindo os conteúdos e se manteve próximo, isso é uma evidência de que a geração de valor foi além dos conteúdos. Então, muito bom. E eu também acredito, pessoalmente, que impacto, né, social, né, e essa transformação e o lucro podem andar juntos, né? Não é uma coisa que elimina a outra, né, Isa? Não sei, quantos exemplos existem de empresas que geram um valor enorme para a sociedade ou para o indivíduo, né?
e que, putz, ainda assim são muito rentáveis e são um excelente negócio por si só. Lógico, eu acho que é loucura até pensar, né? A gente viver no mundo capitalista e não poder rentabilizar o nosso negócio. E os empreendedores que estão girando essa roda, girando o mundo. Então, eu acho que faz completamente sentido a gente fazer tudo isso. Mas, claro, eu acho que os valores das empresas são muito importantes. Porque é aquilo, se você tem ali uma empresa fazendo o jogo do tigrinho, sim, não iria por esse caminho. Os valores ali não estão tão alinhados assim. Mas agora, poxa, se você tem uma empresa séria entregando educação, gerando impacto e rodando essa roda e colocando as pessoas no mercado e mudando a realidade de milhares e milhares e milhares de pessoas, olha o impacto que isso aqui tem. Sim. E não só isso, assim, a gente faz vários projetos sociais e a gente não divulga isso, porque a gente não usa isso para se promover. A gente realmente ajuda e faz impactos sociais, faz projetos sociais porque a gente quer ajudar e a gente entende o impacto que a gente pode ter perante a sociedade. Maravilha. Então, isso também é um negócio muito intencional que a gente faz. Sim. Não tem o objetivo de ficar bonito na foto igual a gente vê. Exato. Total, isso. Muito bom. Eu queria também te perguntar, você foi alguém que cresceu muito dentro da Rocket City, né? Eu queria que você contasse um pouco ali como que foi quando você entrou dentro da empresa e hoje você está na posição de CEO, né, Isa? Então, conta um pouco desse crescimento lá e você sempre teve essa ambição desde o início de falar, putz, me identifiquei com um propósito, quero me desenvolver aqui dentro e, quem sabe, até compartilhar alguma dica como profissional para as pessoas que estão nos assistindo e falam, putz, eu quero trilhar uma carreira executiva e quero, putz, crescer assim como em um curto espaço, foi super rápido, como você foi capaz de fazer isso. Perfeito. Aos 23 anos eu descobri que eu ia ser mãe e ali foi a virada de chave da minha vida, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de tecnologia, eu amava aquilo dali, eu queria trabalhar com aquilo dali, mas lá no passado isso não era tão falado e eu via que talvez fosse uma carreira que não tivesse tanto futuro assim. Então, eu não fui por essa linha. Eu fui fazer outras coisas, trabalhar com outras coisas. E quando eu fui mãe, foi aí que foi o estalo da minha vida ali. Quando a minha filha nasceu, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Porque agora eu tenho um objetivo muito claro na minha vida. E por isso que eu falo para as pessoas assim, gente, propósito, tudo é muito legal, assim. Eu me identifico demais com o propósito da Rocket. E com certeza ele pesou muito na minha carreira. Mas tem vezes que não tem o propósito. Tem vezes que você não consegue achar isso. Um senso de urgência. Exato. E aí o objetivo, ele é um negócio que você tem um caminho. Você sabe onde você quer chegar. E aí o caminho, você vai buscar ele de forma super rápida. Então, a minha mudança de vida, assim, a minha mudança de mindset foi muito quando nasceu esse objetivo muito claro, que era realmente proporcionar uma boa vida, uma boa educação para minha filha. E aí eu comecei a estudar programação, eu fui programadora, trabalhei ali alguns anos como programadora. E segui ali, de fato, o meu sonho. Estudou por conta? Estudei por conta. Porque assim, eu assisti muito YouTube, não tinha tanta coisa assim, até que eu conheci a Rocket City, ela era muito pequena, tinha uma comunidade ali da Rocket City, todo mundo falava muito bem. Você conheceu como consumidora. Exato, sim. Como aluna, eu entrei como aluna ali, comecei a consumir os conteúdos e eu entrei na Rocket naquela época para criar conteúdo técnico, assim, eu pegava um conteúdo que já existia, que o Diego, ele gravava conteúdo, eu pegava aqueles conteúdos e eu transformava isso em vídeos, em pequenos recortes de vídeos para conseguir atrair mais pessoas e tudo mais. Só que quando eu entrei, a empresa era muito pequena. Isso era que ano? Isso era 2019. 19. Caramba. E aí a empresa era super pequena, assim, eram 5 pessoas que faziam tudo, todo mundo fazia tudo, a maioria, 90% dessas pessoas eram devs, só tinha dev ali. E eu vim com uma cabeça um pouco diferente, assim, cara, eu tinha um objetivo muito claro e eu precisava fazer aquilo dali dar muito certo. Não importava qual era o caminho que eu ia seguir. Eu entendia que eu não estava pronta. Talvez de todas as pessoas eu era a que sabia menos, mas eu era a que estava mais disposta a mudar a minha realidade. Perfeito. E aí, naquele momento ali, eu comecei a fazer coisas tinha que dar suporte para os alunos. Eu ia lá e fazia aquilo dali. Mas eu fazia de forma incansável e com a melhor qualidade que eu podia fazendo aquilo dali. Trabalhou muito. Trabalhei muito. Eu trabalhei muito. Realmente, assim, eu trabalhei muito. Eu abdiquei de muitas coisas. Eu abri mão de muita coisa. Eu abri mão, inclusive, da minha família durante muito tempo ali. Mas porque eu tinha
um tempo, um objetivo muito claro que eu queria seguir. Eu sabia que eu ia conquistar aquilo dali, eu sabia que eu ia alcançar. Não sabia que eu ia chegar até aqui onde eu tô hoje, mas eu sabia que eu iria alcançar voos muito altos. Que massa. Então eu persisti naquele meu objetivo e eu fui crescendo. Então precisava criar uma área de sucesso do cliente. Eu ia lá, estudava muito sobre aquilo dali, criava, contratava as pessoas e ia para a próxima. Então, assim, eu estruturei vários times aqui dentro da Rocket, até time de comercial, time de vendas. Então, assim, eu fui estudando muito. Várias áreas. Exato. E isso me proporcionou, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar hoje, né? Eu estudo muito, eu leio o tempo inteiro. Então, para mim, isso não foi um desafio, foi algo até legal. Eu gosto muito de estudar. Perfeito. Então, eu estudava, eu colocava aquilo em prática, eu ia buscar mentoria e a todo momento eu estava investindo em educação na minha vida, assim, sem ninguém investir por mim. Eu investia em educação. Sim. E hoje é um gap parte que eu vejo... Parte do seu salário. Parte do meu salário. Você mesmo ia se desenvolvendo. Desde que eu comecei a estudar, que eu comecei a trabalhar como programadora, lá no início, eu ganhava um salário como programadora e eu pegava esse salário e investia em aula particular, olha isso. Eu pegava aula particular porque às vezes eu tinha uma dificuldade num projeto e eu pagava um professor particular para ele me ajudar naquela dificuldade, para eu entender. Então, assim, a todo momento eu estava investindo em educação. O que hoje eu vejo que as pessoas terceirizam muito isso, né? De, eu não vou investir. Se a empresa não investe em mim, eu também não vou investir. É verdade. Mas a tua carreira, é a tua carreira, é o teu objetivo, você é o maior interessado em evoluir, em mudar a tua realidade. Então, eu fiz todas essas mudanças ali na minha vida, né? De verdade, assim, e novamente, assim, não é algo que quando eu pensei em estar aqui, eu pensei em alcançar isso aqui. Não foi. Eu nunca imaginei, eu nunca construí esse cenário na minha cabeça. Depois de muito tempo, sim. Depois de talvez uns 3, 4 anos, aí eu comecei a almejar esse lugar. Existe uma possibilidade. Exato. E aí o que me fez me prender aqui foi realmente o propósito. Quando eu entrei aqui, eu lembro que uma pessoa falou assim pra mim, essa sua energia vai acabar daqui a pouco. Isso aí é um filme, né? Filme. Quando você tá vivendo no começo do filme, tá tudo muito bonito, daqui a pouco acontece uma coisa ruim e você vai ver que nada disso era como você achava que fosse, né? Uma empresa, normalmente, ela não é tão boa assim. Entendi. Porque a cultura era incrível, era tudo muito incrível. E aí, os anos foram passando, os meses foram passando e as coisas não mudavam. Realmente era uma empresa muito incrível, com uma cultura muito incrível e uma essência muito, muito legal, assim. Eu lembro que quando eu entrei aqui, a gente estava numa discussão de como que a gente vai gerar mais valor para esses alunos, como que a gente vai entregar mais resultado para eles. Eu ficava, será que isso é real? A gente não tá falando de venda, a gente não tá falando de gerar valor, assim. Eu tava num mercado que você olhava para venda o tempo inteiro, né? Exatamente. E goela abaixo. Venda exato. Abaixo. E aí eu tava ali e eu falando, cara, será que isso é realmente real? E era realmente aquilo dali. Então, até hoje, a gente busca viver essa cultura, essa essência. E foi isso, assim. Eu acho que a minha caminhada, até que eu me tornei CEO da Rocket City, mas, assim, eu acho que a dica que eu dou para as pessoas é que existem várias formas de você montar um negócio, de você empreender. Você pode empreender sendo funcionário e sendo um funcionário incrível até que você vai alcançar grandes voos ali. Você pode empreender do zero a tua empresa, que é completamente também, é um negócio que é uma jornada muito dura, mas que é possível para todo mundo. Mas o que não dá é para você ter resultado de forma rápida e imediata. Isso não dá para ninguém. Nenhum dos caminhos que você vai seguir vai ser rápido o teu resultado. Então eu acho que a persistência, para mim, é o principal ponto que a gente tem que lutar por isso, assim. Porque eu passei por dias muito difíceis. Eu passei por dias muito duros, assim, de que eu pensava em desistir, eu pensava de, putz, será que eu tô realmente no caminho certo? Por várias vezes eu me questionei se aquilo que eu tava fazendo deveria ser o caminho que eu tava seguindo, se aquilo ia me levar pro meu objetivo. Então, por várias vezes eu fui impaciente nisso, mas eu voltei pro caminho e falei, não, eu acho que eu tô no caminho certo, eu tô evoluindo, eu tô indo e eu tô percebendo que eu tô gerando valor pras pessoas também. Perfeito. Então, eu acho que o meu momento vai chegar. Então, é isso, assim, eu acho que não tem nada fácil. As coisas são muito difíceis, mas quando a gente persiste e a gente dá o nosso máximo, assim, não tem como dar errado, sabe? Sim. Não tem como dar errado. Isso vai desde você construir carreira dentro de uma empresa até quando você empreende de forma, às vezes, até solitária, né? Eu acho que você tem que persistir, assim. São desafios. Todos os dias você passa por desafios. E o que me ajuda muito nisso é participar de grupos. Hoje eu procuro participar, por exemplo, de masterminds, grupos de mentoria, porque
é um negócio solitário, eu não tenho com quem falar. Se eu falar com uma terapeuta, talvez ela não entenda as minhas dores, como um empreendedor vai entender exatamente o que eu estou passando. Claro. Então eu procuro estar nesses ambientes com pessoas que estão ali no mesmo lugar do que eu e trocar com essas pessoas os desafios que eu estou vivendo e escutar isso de outras pessoas também. Sim. E também compartilhar a minha visão, compartilhar e ajudar também outras pessoas que estão nisso, né? Muito legal, Isa. Muito bacana mesmo. Foi tá sendo uma baita trajetória, é muito bacana. Exato. Eu acho que isso de persistir tá muito ligado ao que você falou no início, né? De criar um objetivo muito claro, ter talvez um senso de urgência, assim, né? Tipo, essa necessidade, quase que uma necessidade de, eu quero de maneira ardente, eu tenho um desejo real que esse objetivo se concretize. Você tem isso muito claro, possivelmente você vai ser persistente, né? Exato. Você vai se manter no plano, aconteça o que acontecer. Não tem como, assim, se você quiser muito uma coisa, é aquilo, pode demorar mais tempo, pode demorar menos tempo, pode ser que você tenha que fazer caminhos diferentes e abrir mão de algumas coisas ou pivotar para outros lugares, assim, mas se você quiser muito mesmo, você não desistir, eu acho muito difícil que você não consiga alcançar isso, sabe? Boa. Muito bom isso. E tem algum case assim de sucesso de alunos da Rocket City, alguém que passou pela escola e você se orgulha de contar alguma história específica que você queira compartilhar aqui conosco? Tem muitos, mas eu vou contar o que foi mais recente, assim, eu até postei no meu LinkedIn, que foi um caso de um aluno que ele entrou na Rocket e aí ele estava pensando muito em desistir, assim, ele era iniciante, ele estava começando a carreira dele em programação, e ele estava super pensando em desistir, aí o Mike, que é um dos sócios e educadores aqui na Rocket, falava muito para ele assim, cara, não desiste, persiste, você vai conseguir, e aí ele persistiu na jornada dele como programador, e recentemente ele passou por um erro médico, ele teve um problema de saúde, foi pro hospital e aí um erro médico de interpretação do exame dele fez com que ele fosse entubado e etc. Ele passou por várias coisas ali, até que ele conseguiu sair dessa. E quando ele saiu, ele construiu agora uma startup de IA que faz análise de imagens de exames e que consegue diagnosticar exatamente problemas no exame. Por exemplo, o problema que ele teve, se existisse essa IA que ele criou, ele não teria esse erro médico. Então, ele criou essa startup e aí hoje ele tá grande, assim, ele já fez parceria com vários governos e vários hospitais, ele tá voando, assim, acho que é o Thiago o nome dele. Você sabe o nome da empresa, Isa? Não lembro. Esqueci o nome da empresa. Depois você manda, a gente coloca. Eu vou mandar isso, turma. Eu vou mandar. Eu tenho até o print de saiu, assim, do que saiu da notícia. Assim, cara, é um negócio incrível. Massa, é um negócio incrível. Olha o impacto que essa pessoa teve no mercado. Olha tudo que ele construiu e tudo que ele fez. E a Rocket City foi aonde ele começou a estudar. E no momento ele pensou em desistir. E a gente ajudou ele a persistir. Sim. Aí tá a geração de valor adicional, né? Exato. E a demonstração de que, vocês foram muito além do que o conteúdo proporciona, né? Do ponto de vista até de motivar ele nos estudos, engajar ele de volta aos estudos. E traduziu num resultado absurdo. Não só para ele, como para a sociedade. Pensa a importância de um serviço desse. Exato. Né? E aí, assim, isso é uma coisa que me dá muito orgulho, real, assim. Quando eu vi a gente tem um canal de depoimentos no nosso Discord, que é a ferramenta que a gente utiliza de comunicação interna. Pô. E todo mundo fica postando depoimento ali. Aí, nesse dia que eu vi esse depoimento, eu falei, cara, isso aqui é muito incrível. Porque você vê que o teu trabalho... Olha o resultado que o teu trabalho tá dando. Né? Naqueles dias mais difíceis, são os dias que às vezes você precisa... Eu me apoio muito nisso, assim. Eu vejo e eu começo a ver, e eu começo a procurar, e eu começo a ver o impacto que a gente está causando. E eu falo, putz, esse é só o começo. A gente tem um impacto muito maior para gerar. Que legal. Então, é muito incrível essa história. Muito show mesmo. E Isa, você até falou que era uma solução de inteligência artificial, né? E... que ele criou, e a gente falou já algumas vezes sobre como a IA está transformando, né, todos os setores. Quando se trata de IA na programação, vocês acreditam dentro da Rocket City que a IA vem como uma
facilitadora, uma ferramenta para os devs, assim? Vocês já têm cursos e aulas nesse sentido? Ou você acredita que a IA, corre o risco de um dia ela substituir o trabalho dos devs? Como que vocês estão vendo isso? Então, eu sempre fui muito da linha de que o jeito que muitos dos programadores agem nas empresas, eu não concordo tanto. Como, por exemplo, muitos devs hoje estão ali para cumprir task. Só cumprindo task. E eu não concordo tanto com esse modus. Eu sou muito mais da linha de que você, como dev, você tem um impacto. Você está construindo um produto. Sim. Ainda que seja uma funcionalidade pequena. Mas esse produto ele tem um impacto ali na ponta. Ele vai impactar alguma pessoa. Alguém vai usar o teu produto. Então, você tem uma responsabilidade naquilo dali. E se você está olhando só para uma funcionalidade como uma tarefa, talvez você não cumpra tão bem o objetivo, que é o impacto do seu aplicativo, da tua empresa. Então, eu sempre fui muito da linha de que o dev ele precisa olhar cada vez mais para essa parte estratégica. Ele precisa cada vez mais se envolver, se preocupar com o que ele está construindo, com qual que é o impacto que ele vai gerar. E muitas pessoas não seguiam nessa linha. E agora, se as pessoas não seguirem nessa linha, aí, infelizmente, a IA realmente vai roubar o emprego deles. Sim. Porque essas pessoas que eu tô falando que são mais estratégicas, existe muito mercado e elas nunca vão ser substituídas. Não vão mesmo. Agora, as pessoas que estão ali fazendo isso de uma forma um pouco errada e de forma cômoda... Perfeito, sim. Quem tá na zona de conforto, corre o risco. Corre o risco de ser substituído por pessoas que estão usando a ferramenta e que são mais estratégicas do que elas. Perfeito. Entendeu? Então, você acha, Isa, que a função do desenvolvedor vai ter que se adaptar, né, para esses novos escopos, assim, de ser mais estratégico, intencional na construção dos produtos? Exato, eu acho que é isso. Boa. E a IA, ela vem muito para impulsionar o trabalho das pessoas. Hoje, né, ela é uma ferramenta que gera muito produtividade, ela te ajuda a construir coisas mais rápidas, ela te ajuda a resolver erros que antes você passava muito tempo, e ela te ajuda a fazer coisas que talvez você não fosse capaz de fazer com a IA. Então, ela acelera muito o processo. Perfeito. Só que vários outros problemas, assim, essa parte mais estratégica de viver o negócio, de conversar com as pessoas, de, poxa, se você está desenvolvendo uma solução, pensa em entrevistar essas pessoas, em pegar esses feedbacks e ir melhorando o seu produto. A IA não vai ter essa capacidade que o ser humano tem, sentimental. Então, eu acho que aí está o valor do programador. E eu acho que é esse o caminho que a gente está indo no mercado. Então, assim, eu acho que ela vai mudar o mercado, mas de uma maneira super positiva. A gente vai ter produtos melhores e times melhores e mais produtivos de devs. Então, as pessoas que se adaptarem vão se dar muito bem. As pessoas que não se adaptarem, de fato, elas vão ser substituídas. Mas aí isso não é só na programação, isso é em qualquer área que exista. Total. Ótimo, muito bom. Agora, estamos chegando num momento clássico aqui do Pode Sonhar, que a gente, para quem está assistindo aqui pela primeira vez, pessoal, a gente tem um quadro aqui no Pode Sonhar inspirado naquela cena icônica do filme do Lobo de Wall Street, que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para uns funcionários vender a caneta. Aí aqui no Pode Sonhar, a gente substitui a caneta por um objeto surpresa baseado no racional que todo empreendedor deve necessariamente ser um bom vendedor. É isso. E aí, eu já vou apresentar o objeto que a Isa vai ter que desenrolar a venda aqui para vocês. Enquanto isso, vou pedir pro pessoal rodar a vinheta aqui para nós. Bom, me vende essa caneta. Vai, observa. Quer que eu te venda essa p*** de caneta? Objeto da vez que eu trouxe, Isa, um grampo. Dá pra chamar de grampo? Um grampo. Pode ser, né? Um Pode. grampo desses maiores aqui, sabe? Que, vem mochila, vem coisas nesse sentido. Como chama? Mosquetão, verdade. Um mini mosquetão, bem lembrado. É isso mesmo, o termo. E aí, então, esse é o objeto, e você desenrolar a venda aqui dessa vez. Tá? Gente, eu vou dar um tempo pra você pensar, enquanto isso eu dando um recado pra turma aqui que tá nos acompanhando. Eu e a Isa falamos aqui bastante sobre comunidade, sobre a importância de criar uma rede de apoio, e a gente tem isso aqui dentro do Pode Sonhar, a gente acredita muito nisso aqui também.
da importância de se reunir com pessoas que estão passando por desafios semelhantes, que têm um objetivo semelhante ao de vocês. Então, por isso, a gente tem também a nossa comunidade de empreendedores aqui dentro do Pode Sonhar, para mandar conteúdos, trocar ideias, fazer networking, surgirem negócios lá. Já teve de tudo isso que eu descrevi para vocês. Então, é uma comunidade, um grupo no WhatsApp que você pode entrar sem nenhum custo. A gente vai ficar muito feliz em ter vocês por lá. O link para vocês entrarem tá aí na descrição. Fechou? Tamo junto, turma. Isso agora é com você, tá? Cara, gostei do desafio. Não sei se é bom ou se é ruim, mas, gente, isso aqui foi surpresa real. Foi surpresa real, eu não sabia. Não sei se é bom ou se é ruim, né? Se isso aqui é um presente ou não. Mas vamos lá. A gente, tudo na nossa vida que a gente olha, a gente sempre tem vários lados, como isso daqui, né? Isso aqui ele pode servir, por exemplo, para se você tá numa escalada e você precisa escalar, você tá numa situação difícil, você tá fazendo uma trilha, tá numa situação difícil, você tem um grampo desse aqui, você pode escalar. Mas se você imagina, se você é mãe e tá num shopping fazendo compra com um carrinho de bebê, isso aqui também serve para você colocar no carrinho de bebê e colocar suas sacolas de compra aqui e ter a mão livre para você fazer. Então isso aqui vai ter várias funcionalidades, assim como várias coisas na vida que a gente tem várias funcionalidades, mas às vezes a gente se prende muito a olhar só um lado da moeda. Sim. A olhar aquilo só como alguma coisa. Isso aqui, ele tem multitasks. Então eu tô usando muito isso daqui e eu indico para todo mundo que quiser que estiver passando por problema, que quiser alguma ferramenta que vai resolver a tua vida em várias situações, eu indico que você compre esse grampo aqui, que ele é um grampo ótimo, muito que vai bom. Te ajudar a resolver várias soluções. Maravilha, mandou bem isso. E aí eu tô seguindo no caminho do influenciador, porque eu realmente acredito hoje que as pessoas compram muito mais das pessoas quando elas são influenciadas do que se eu fosse só uma pessoa que vendendo, uma empresa vendendo um grampo. Eu acredito também. Então, a gente está vivendo aí o GC e a era dos influenciadores, então por isso que eu usar é muito melhor do que qualquer outra coisa. Perfeito, muito bem. Mandou muito, vou ter que levar o mosquetão, mini mosquetão para casa. Muito bom isso. A gente até passa esse desafio para a turma que está nos acompanhando. Então, quem acha que consegue vender esse mini mosquetão aqui melhor que a Isa, manda uma DM pra gente no Pode Sonhar PDC, que a gente lê a melhor resposta em um episódio adiante. Aqui. Quero ver. Eu te mando. Muito bom. E, Isa, agora, caminhando para o finalzinho do nosso episódio aqui, eu queria muito te fazer uma pergunta, até que você já se respondeu com um caso interessante, que é, por exemplo, a gente tem uma audiência de empreendedores aqui, e eu acho que, eu sempre falo isso, e eu acho que é quase um superpoder, um programador com um espírito empreendedor, sabe? Assim, eu acho que essa pessoa... Sim. Que tem uma visão empreendedora e tem habilidade, competência técnica de programar, ela tem quase que um superpoder na mão de testar, validar com velocidade, iterar, sabe conversar com o cliente, sabe materializar um produto. Acho que são duas competências que, quando combinadas em uma pessoa só, ela te dá muita velocidade, muita atração. E eu queria saber se na Rocket City tem muito desse perfil de pessoas empreendedoras, né? Os alunos empreendedores que estão aprendendo programação ou vice-versa. Programadores que têm o objetivo de se tornar mais empreendedores, assim, construir um negócio. Você respondeu com um caso belíssimo, né? Ali de um dos alunos de vocês, mas queria saber se vocês têm, por exemplo, uma trilha específica nesse sentido, como que funciona? Legal. Cara, tem bastante caso, eu vejo isso crescendo cada vez mais, assim, no início era difícil a encontrar essas pessoas que queriam empreender, e agora eu tenho visto isso cada vez se tornando um negócio mais comum. A gente tem uma mentoria de microsize, que a gente ensina as pessoas e ajuda elas a empreenderem com um negócio de fato micro, né? Nós, como empreendedores, a gente tem uma cabeça muito de MVP, né? Perfeito. De você constrói um negócio pequeno, vai validando, vai crescendo, vai evoluindo, até porque o mercado muda tanto, as coisas mudam tanto, que se você perde tempo construindo um negócio grande, a chance de quando você lançar isso no mercado já tá enorme, né? Ultrapassado, é grande. Então, isso que a gente ensina. Então, nessa formação, nessa mentoria de microsize, a gente ensina essas pessoas a elas construírem pequenos projetos, mas pequenos mesmo, assim, desde uma funcionalidade simples,
um site simples, um botão, um negócio assim que você já consegue monetizar isso de forma muito rápida. Legal. E aí, obviamente, né, a gente ensina tudo, desde como você adquire seu Product Market Fit, desde como você faz marketing, como que você vende, como que você coloca isso no mercado, como que você mostra para as pessoas aquilo que você está vendendo, né? Porque empreender vai muito além de desenvolver uma solução. Ele tem um viés, uma capa de marketing aqui super importante para você conseguir vender aquilo dali, né? Então, a gente ensina tudo isso dentro dessa mentoria de microsize. A gente já tem diversos alunos aí empreendendo com pequenos negócios e tem muita gente tendo resultado com microsize. Resultados, assim, expressivos até. Com microsize que você lança uma funcionalidade pequenininha, parece que não é nada. Sai numa dor, né? Exatamente. Tem bom. muita gente pronta para comprar e pouca gente vendendo coisas. A gente ainda vive numa era de... Hoje, se você faz um anúncio no Instagram, em qualquer lugar, e você tem um produto que seja um valor um pouco mais baixo, a tua barreira é muito pouca. Então, assim, você vende de uma forma muito rápida. Então, tem o TikTok Shop aí entrando no Brasil e que vai mudar completamente a forma de consumo que a gente tem hoje, e que é muito rápido. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, já funciona super. Você é impactado por um anúncio, você clica um botão, pronto, você já clicou, você já comprou aquilo dali. Então, funcionalidades e projetos que são menores, que você consegue construir até, talvez, em volume, porque, poxa, você constrói um, você consegue construir o outro, você vai resolvendo várias dores. Gosto muito do Bruno, como ele chama? O empreendedor que faz, também tem uma, assim, ele produz muito conteúdo sobre microsas no YouTube. Sim, eu sei quem é. Sabe? Sei. Cara, eu gosto muito dele. E ele é muito dessa mentalidade que você tá compartilhando, né, Isa? Sim, é isso. Putz, construir várias pequenas coisas, porque o mundo tá carente de soluções, assim, simples e que são efetivas, né? Exato. E assim, putz, você construiu uma solução que deu muito certo, pega isso e melhora esse produto, e escala. Mas assim, de nada adianta você já montar um negócio super escalado, porque se der errado... Você acha que é mais difícil? Aprender as skills empreendedoras ou as skills de programação? Você tem essa hipótese? Você acha que varia de indivíduo para indivíduo? Olha, eu acho que é empreendedor, assim. Mesmo? Eu acho, porque programação, ou tudo que é mais exato, né? Que você consegue aprender ali, tem uma regra a ser seguida. Programação, existe uma regra a ser seguida. Você vai aprender a forma... né? Exato, você vai aprender aquilo dali daquela forma e aquilo dali é uma regra a ser seguida. Agora, empreendedor, cada dia tu lida com um desafio que não estava em manual nenhum, não estava em livro nenhum, você precisa lidar com aquilo dali. Sim. Então, eu acho que é muito mais difícil você aprender os caminhos ali para você conseguir empreender e você conseguir, de fato, colocar um negócio no ar e ser um negócio que dura muitos anos, tanto que a gente vê que a grande maioria das empresas hoje quebram no Brasil, né? No Brasil e no mundo. Então, não é fácil ser empreendedor e acho que é fácil não é ensinável. Eu acho que é você viver o campo dia após dia e ir melhorando cada vez mais e se desenvolvendo como profissional. Sim, faz sentido. Legal. Isa, para finalizar, eu acho que assim, o episódio seria muito bacana se você contasse. A gente sabe que o empreendedorismo, né, e a carreira profissional da gente é muito feita por erros, né? Tipo, a gente aprende com os nossos erros e vai melhorando, evoluindo. Se você fosse voltar lá atrás, seja antes da Rocket City, quando você começou a estudar programação, ou até mesmo na Rocket City, o que você quiser, mas você faria alguma coisa diferente, assim, que você mudaria alguma coisa que você faz assim, putz, isso eu deixaria de dica para a Isa do passado não cometer esse erro. Sim. Na Rocket City, a gente lá no início, a gente tinha muito foco, né? A gente não que o foco seja ruim, mas daquela forma talvez não tenha sido tão bom. A gente ensinava uma só stack, né? Uma única linguagem de programação era o que a gente ensinava, porque a gente entendia que o foco era muito importante. E sim, o foco é super importante. Mas quando a gente expandiu para diversas outras tecnologias, foi aí que a gente cresceu muito. Então, lá no início, eu não teria tido tanto foco assim. Eu acho que é importante, obviamente, você olhar a qualidade, né? E aí, quando você talvez quer olhar para tudo, talvez a qualidade não fique muito boa, mas eu teria dado um pouco mais de tração nessa expansão para outros níveis de conhecimento, porque eu acho até que a gente prejudicou algumas pessoas, e a gente recebia esses depoimentos assim, cara, eu adoro vocês, eu amo a metodologia de vocês, eu queria muito aprender, mas vocês não ensinam. Eu quero aprender, sei lá, C#, mas vocês não ensinam, vocês só ensinam JavaScript. Então eu acho que a gente também
poderia também ter tracionado mais algumas pessoas Entendi. no mercado se a gente tivesse expandido. Então, novamente, eu acho que o foco é super importante, mas para uma startup, para o mercado que a gente vive, você ter agilidade e tracionar muito rápido é super importante, assim. Pois é. Pra você ver como empreender é difícil, né? A gente ouve a vida inteira que o foco é muito importante. Aí na prática, às vezes, o que mostra é que não tem muito certo ou errado, né? Depende muito do caso a caso, né? Para vocês, por exemplo, essa abertura um pouco, né, do foco, né, de expandir. Foco é o mesmo, né, de ensinar programação, mas, colocar novos idiomas talvez seja um pouco diferente do que a literatura tradicional prega, né? Exato. Então é difícil mesmo. Exato. E assim, quando a gente olha para a expansão, não foi uma expansão de, eu mudei completamente o meu produto. Exato. Não é isso. Eu Negócio só ligeiramente abri diferente. mais o meu leque de oportunidades e aumentei Com nossos produtos. muito, e escalei muito a empresa. Então, eu acho que pensar nisso é importante, assim, como que a gente precisa ter velocidade. Não dá Isso. para querer ficar no equilíbrio, vivendo o equilíbrio e, Sim. vamos pensar, não, tem que ser ágil, tem que validar, tem que colocar no ar, tem que melhorar e precisa ter muita atração, porque empreender no Brasil é muito desafiador, assim. Se você não tiver atração, possivelmente vai vir uma empresa que vai te engolir e vai sair Total. muito na tua frente. Exato. Isa, queria te agradecer imensamente aqui por ter sido tão generosa conosco aqui e compartilhado tanta coisa bacana aqui. Eu aprendi demais, tenho certeza que a turma toda também. Muito obrigado mesmo e parabéns pela sua trajetória, Isa. Muito legal de ver. Eu que agradeço novamente o convite e espero que eu tenha conseguido ajudar e plantar uma sementinha aí nesses empreendedores e futuros empreendedores que estão assistindo aqui. Certamente conseguiu, Isa. Muito obrigado. Boa. Pessoal, aqui os links da Rocket City também vão estar todos aí na descrição para vocês conhecerem, né, Isa? Se tiver alguma mensagem Isso. também, alguma recomendação, fica à vontade, o espaço é seu. Perfeito. Então, quem está querendo aprender a programar, quem está querendo se especializar, ou até já tem um time de tecnologia e quer treinar seu time de tecnologia com inteligência artificial e tecnologia, conta com a Rocket City. Com certeza aqui vai ser o melhor lugar para você tomar essa decisão. Show de bola. Ótimo, vai estar tudo aí na descrição, pessoal. Muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. Não se esqueçam, se vocês tiverem curtido esse conteúdo, de deixar o like, se inscrever no nosso canal, comentário o que vocês acharam e o mais importante, mandarem para um amigo, para uma amiga que vocês acham que vão curtir esse conteúdo também. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto.